Bom, então, começando a nossa aula, a gente vai ter, por método, vamos chamar assim, a Perachá. Ela vai ser o nosso eixo do tema da aula de cada semana. Logicamente que em cada Perachá está tudo relacionado com outras, tanto a vez indo mais adiante ou indo para trás. Isso aqui diz Rashi, Mukdam, Meuhar, Batorá. Não tem uma coisa antecipada ou uma coisa que vem depois. Às vezes um assunto escrito aqui serve para um assunto mais adiante. E assim vice-versa. Bom, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ler um pouquinho da Perachá, tá certo? E depois a gente vai comentando. E eu acho que a gente pode ir interagindo com as perguntas, pode ir surgindo no momento. Se ninguém for atrapalhar, logicamente, um raciocínio, né? Pode fazer perguntas, com certeza. Então vamos lá. Perachá Lech Lechá. É a terceira Perachá. Diz assim: E o Eterno disse a Abraão, ou melhor, a Abrão, que era só Abrão: Vai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E partiu Abrão, como lhe falara o Eterno, e Lot foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade na sua saída de Harã. E Abrão tomou a Sarai, sua mulher, e a Lot, seu sobrinho, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E Abrão passou pela terra até o lugar de Shechem, até Elon-Moré. E o cananeu habitava, então, na terra. Até aqui. Bom, vendo esse pedaço da Perachá, a gente vai ver logo algumas pequenas coisas aqui. Bora começar com a situação que a Torá nos diz, mais adiante, que a gente passou no Egito 430 anos. 430 anos. E que a contagem começa desses 430 anos, pelo menos 400 anos dos 430, a partir do nascimento de Isaac. Então, quando Isaac nasce, se conta a partir de 400 anos. E Abraão tinha, quando Isaac nasceu, 100 anos. E os 30 anos vêm para trás, quando Abraão deve ter recebido a promessa de Deus que essa terra seria nossa, mas que a gente viveria numa terra não a nossa. E depois a gente voltaria com grande recurso, ou seja, com grandes riquezas, e depois de 400 anos. Bom, sendo assim, a pergunta que a gente tem logo, a primeira é a seguinte: mas o Abraão, quando chegou na terra de Israel, como está relatado aqui, chegou com 75 anos. E foi só depois da chegada dele que vai ter aquele pacto chamado Ben Abetarim, que é o pacto que Deus faz com Abraão, que vai dar-lhe a terra de Canaã, tá certo? A terra de Israel. Então, como que a Torá pode considerar 430 anos? De 75 a 100 anos, é só 25 anos. Então, da onde começa exatamente os 430 anos? Tá bom, de 400 anos, dos 430, eu sei que é de Isaac, nascimento de Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, tá? Até aí eu estou entendendo bem. Tá, mas e os 30 anos? Então, na passagem mais adiante do que é falado, é assim. Lá é dito que Deus nos tirou, ou seja, tirou Abraão, melhor dizendo, de Ur Kasdim, de Ur dos caldeus. Não dá data. Não dá data. E o Abraão chega na terra
de Israel, na terra de Canaã, com 75 anos. Aí o Rabi Ovadia Sforno, que é um dos comentaristas da Torá, ele diz: aqui tu pode inferir com segurança que o Abraão saiu da tua terra de nascimento, Ur Kasdim, quando ele tinha 70 anos. Até a chegada dele na terra de Canaã, levou os 5 anos. Então agora confere. Então, os 430 anos é exatamente quando o Abraão saiu de lá. Quando Abraão saiu de lá, ele virou o quê? Peregrino, chamado de Ger Vetoshav. Então, ele virou peregrino. Então, essa aqui a gente pode explicar dessa maneira. Então, 430, a partir dos 70 anos de Abraão. Bom, depois nós temos aqui que Abraão saiu e ele tomou a Sarai, sua mulher. Sarai, sua mulher. Bom, a pergunta aqui, Sarai, a mulher de Abraão, ela era o que, de fato, Abraão? Era a sobrinha dele, filho de seu irmão Haran. Ela era irmã de Lot, que foi o sobrinho de Abraão que acompanhou ele também, depois da morte do pai de Haran. Se foi assim, por que não está escrito diretamente no texto, na Perachá anterior, tá certo? Que Sarai era filha de Haran. Aqui diz, olha, um pouquinho no capítulo 11, versículo 29. E Abrão e Nahor, seu irmão, tomaram mulheres para eles. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Nahor era Milcá. Milcá era filha de Haran. Haran era pai de Milcá e pai de Isca. Aí, entre parênteses, está no texto dessa Bíblia, tá certo aqui, de outros que a gente vê, o nome Sara, ou então Sarai, indicando que a Isca é a mesma Sarai. Bom, aqui tem algumas perguntas. Se é assim, por que não está escrito direto logo? Então, o Rashi, no seu comentário, ele diz, olha, a palavra Isca, ela vem de uma raiz de Samer, Raf, Re. Samer, Raf, Re. Eu mesmo criei a palavra Nessirá. Nessirá. Nessirá quer dizer princesa, em hebraico. E a palavra Sará, ou Sarai, também quer dizer minha princesa. Então a Isca é a mesma Sarai, a mulher de Abraão. Então ela seria, segundo Rashi, uma sobrinha de Abraão. E mais adiante, quando é falado que ele diz, para dizer para todo mundo que ela era realmente a irmã dele, né? Ele chega no Egito, olha, diz lá para o faraó que tu minha irmã. Depois tem com Abimelech, diz que tu é minha irmã. Afinal de contas, era irmã dele ou não era irmã dele? E quando ele explica o caso para Abimelech, ele diz, não, mas em verdade, ela é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. A mãe seria a outra. Ela seria meia irmã de Abraão. Então, isso é um comentário. Outro comentário da Torá de outro sábio diz, não, aqui a Isca não é a mesma Sarai. E por que o texto não falou? O texto não falou de Sarai aqui, obviamente, porque ela era realmente, de fato, meia irmã de Abraão. Meia irmã de Abraão. Como ele falou mais adiante lá para Abimelech. E por que não falou? Não falou pelo seguinte. Até então, quando alguém, por exemplo, alguém vai se converter ao judaísmo, por exemplo, alguém vai se converter ao judaísmo. Quando ele se converte ao judaísmo, hoje na Halakha, ele passa a ser Ben Abraham, filho de Abraão, ou então Bat Abraham, filha de Abraão. Ou então Ben Sara, filho de Sara, Bat Sara, filha de Sara. E nesse aspecto, a pessoa que se converteu, ela, entre aspas, perde a conexão direta com o pai biológico dela, com a mãe biológica dela. Sendo assim,
pela halachá, se um irmão se converte numa situação e a irmã dele se converte, digamos, num outro período, cada um recebe, tá certo? Um certificado e não está mais conectado com aquele vínculo familiar que ele tinha antes. Ou seja, em outras palavras, essa irmã dele não seria mais irmã dele, de modo que, pela lei, seria permitido ele se casar com a irmã dele. Aí os sábios disseram, mas a gente não pode permitir uma coisa dessa, não pode ser que uma pessoa venha de uma proibição e agora que ele entrou para as halachot, para as asas da Shekinah, como a gente diz, vai ficar agora mais fácil, vai ficar mais leniente? Não. Só que pela lei é dessa maneira. Dessa maneira. Então, quando Abraão se casa com a sua meia-irmã, que no caso é a Sara, ele estava sob as leis que são chamadas de Bnei Adam, ou então de Bnei Noach, não é chamado? Por que eu falei os dois termos? Porque existe aqui uma discussão também talmúdica que os 7 mandamentos iniciais da Torá, segundo uma fonte, foram dados para Adão, o primeiro homem. Outros dizem que Adão recebeu 6 dos 7, e o 7º foi dado para Noah, depois do dilúvio. E assim ficou conhecido como Mitzvot Bnei Noach. Então, o Abraão estava sob essa lei, e sob essa lei é permitido se casar com meia-irmã. Então, como no caso que aconteceu. Isso daqui vem também em forma de uma outra situação que é bastante importante para nós. Hoje em dia, a gente muito se fala, tá certo, sobre a questão da linhagem de alguém, quem nasceu, quem é teu pai, quem é tua mãe, quem... Mas a gente percebe pelos nossos textos que os nossos grandes ícones da nossa história, Abraão, Isaac, Jacob, Moshe, seu irmão Aharon, David, Salomão e assim vários outros, tá certo? A gente vai perceber na história deles que o nascimento deles, em geral, veio a ser proibido pela Torá. Ou seja, não foi proibido naquele momento, mas veio a ser proibido em outro momento. Por exemplo, o caso aqui. Abraão casou-se com a sua meia-irmã. A Torá proíbe que nós casemos com nossas meias-irmãs. Isso é uma coisa. Outra, esse foi o nascimento de Isaac. Aí vem Jacob, se casou com 2 irmãs, mesmo contra a vontade dele, lógico, é sabido. Mas a Torá proíbe que nós possamos nos casar com 2 irmãs. Está lá em Levíticos, na Perashá de Haremot, em Vaikra. Aí depois nós temos a situação de Davi. De Davi, a sua bisavó, digamos assim, tá certo? Era Ruth, a Moabita. E lá em Devarim se diz que não entrarão na congregação do Eterno, nem Moabita e nem Amonita, pelo fato de o pai deles, no caso Loto, sobrinho de Abraão, acabou depois da destruição de Sodoma e Gomorra, quando ele fugiu e a sua mulher virou uma estátua de sal, e os genros não o acompanharam, ele ficou com suas 2 filhas, no desespero ele bebia muito, e deram de beber para ele também, e acabou tendo filhos com as próprias filhas dele, que nasceram Moab e Amon. De onde se tira isso? Moab queria dizer Meav, ou seja, do pai. Ela estava dizendo, quem é o pai do meu filho? É o papai. E a outra botou Amon. Amon quer dizer da palavra amo. Amo quer dizer povo. Ela não divulgou tanto assim. Mas, no entanto, todos os 2 povos ficariam proibidos de entrar na congregação do Eterno. E, no entanto, a Ruth, a Moabita, acabou virando a mulher depois de Boaz. Isso é uma coisa. Outra, Shalomó. Shalomó, então, situação complicadíssima. O rei Davi, ao olhar pela janela
do seu palácio, viu uma mulher bonita tomar banho, não sabia até então que ela era casada, que era Batsheva, mandou buscar. E ela, muito respeitosamente, tá certo? O rei chamou, o que ela ia fazer? Ela veio. E depois não teve saída para o rei Davi. A situação da piorou mais ainda, com a história do Urias, que era um hitita, mas pelo nome dele se percebe que ele tinha feito uma conversão, digamos assim, para fazer parte do povo de Israel. E assim nasceu o rei Salomão, de uma relação proibida. Então a gente vai. Isso foi um caso. Aí eu pulei o caso de Moshe Rabbeinu com Aharon. Ora, Moshe Rabbeinu com Aharon, filhos de Yochebed e Amram. Torá proíbe. Não se pode casar com a tia. E o Amram se casou com a tia dele, que era Yochebed. Então a gente vai perceber que todos os nossos grandes heróis do povo de Israel, todos eles tiveram um nascimento, digamos assim, sem muita honra. Até pela proibição da lei. Isso é para mostrar para nós que o valor não está no nascimento. Não é o nascimento que vai dignificar alguém ou não. Até como muitos pensam ainda hoje. O que vai valer é o teu comportamento, o que vai valer realmente a tua ação durante a tua vida. Isso que vai te dignificar ou não. Aconteceu com nossos patriarcas, aconteceu com nossos profetas, aconteceu com o rei Davi. Um rei com uma integridade enorme. Com o próprio rei Salomão, apesar dos seus erros, que a gente pode mencionar depois, mas teve o mérito de construir o Beit HaMikdash, o templo. Então, tudo isso vem justamente do que fizeram durante a vida deles. Então, essa é a maior preocupação que a gente deve ter realmente diante da nossa própria vida. O que eu faço com ela? Como é que eu posso melhorar a minha vida ao serviço do Eterno? De onde eu vim? Tem importância amar em tanto. Isso não importa. A partir do nascimento problemático de nascer, se maneira de outra maneira, eu tenho que, a partir daí, seguir um caminho perfeito. Bom, então a gente viu em relação a Abraão e a sua família. Então, Sarai, virou Sara, seria, como a gente viu mais adiante, meia irmã de Abraão. Bom, aí quando Abraão chega na terra de Canaã, a gente vê a Canaã e as Bares, e o cananeu estava, então, na terra. O que quer dizer, então, estava na terra? Que ele não estava lá antes? Tem um comentário também que vai dizer o seguinte: não, ele não estava lá antes. Porque essa terra de Canaã fazia parte da porção de Shem. Quando Noé saiu da arca e estava com seus filhos, e os seus filhos tiveram os netos e bisnetos, trinetos, tetranetos, como estava mencionado na Torá lá, no capítulo 10, então a gente vai ver que lá tem 70 pessoas mencionadas. Então isso é considerado como as 70 nações originais do mundo. Do mundo. Bom, então ficou dividida a terra pelos três filhos. Uma parte ficou para Ham, que é o pai de Canaã. Outra parte ficou para Shem, que são os semitas, que nos inclui, mas não só a nós e outros povos também. E outra parte ficou para os filhos de Jefet, de Jafé. Bom, daqui a gente pode até esmiuçar um pouco mais a situação e as características dos filhos de Noé. Por exemplo, bora começar com Shem, filho Shem. Quer dizer Shem no hebraico? Shem quer dizer em hebraico nome. Se pergunta assim, Ma Hashem Shelcha, qual é o teu nome? Então, Shem é nome. Isso se refere, nome, não só nome próprio, como o nome do Criador, o nome de Deus. Então, os semitas, descendentes de Shem, são aquelas pessoas que têm uma vocação para a religião, para o serviço divino, para o serviço de Deus. Se for Deus verdadeiro, melhor. Mas se não, são pessoas devotadas em religião. Então, são os semitas.
Depois dos semitas, vamos falar dos ramitas, ou então camitas chamado. Ram é aquele filho de Noé, que o seu nome indica, Ram quer dizer em hebraico quente. Ram quer dizer quente. E quente por quê? Porque os ramitas são povos que eles se destacam, digamos assim, pela quentura do corpo, ou nas artes, ou nos esportes, na compleição física. Tudo isso vem de Ram, são os camitas. Por outro lado, nós temos depois o outro filho de Noé, chamado Yefet. O Yefet, na verdade, vai ter duas traduções. Ó, em Yefet, a gente vai ler aqui, ó. No capítulo 9, versículo 27. Fala assim em hebraico. Yaft Elohim Leyefet. Traduzindo, aumente Deus a Jafé. Mas a palavra aumente, de aumentar, é a mesma do nome Jafé. Ó. Yaft, Yud, Fe, Tav. Leyefet, Yefet, Yud, Fe, Tav. Então, o nome é o mesmo. Então, o significado do nome Yefet quer dizer uma coisa aumentada, uma coisa numerosa. Mas também Yefet vem da palavra Yafé, em hebraico. O que é Yafé Meod? Muito legal, muito bom, muito bonito. Yafé Meod. Ah, então tem duas traduções, duas características dos filhos de Jafé. Um é a preocupação com a beleza. Não só o aspecto da beleza física, mas a preocupação com a beleza. Então, com a etiqueta, a forma de se apresentar, tudo isso faz parte dos descendentes de Jafé. E, por outro lado, são numerosos. Então, que povos são esses da face da terra que são preocupados com a beleza e que são numerosos? Na verdade, linguisticamente falando, se dá o nome de indo-europeus. São povos que pertencem à Índia, caminhando para o Oriente, e os povos aqui da Europa. Os povos da Europa podem entender que são os belos e preocupados com a beleza. Os povos da Índia indo para o Oriente, os mongóis, chineses, japoneses e outros povos, são numerosos. Então, realmente, está bem explicado. Yaft, Elohim, Leyefet, que Deus aumente muito. Yefet, a Jafé, como de fato foi aumentado. Então, essas características são verdadeiras, fazem parte, depois do dilúvio, é como se fosse uma renovação da humanidade, e ela vem dividida nessas características. Mas o que aconteceu com as gerações diante do dilúvio? Alguma delas se perdeu? Bom, a Torá relata duas linhagens antes do dilúvio. Pode ter mais, mas bora nós até o que o texto diz. O texto fala ali no capítulo 5 de Gênesis, vai contar sobre Zesef Toledot Adão. Este é o livro das gerações de Adão. E aí vai dar, Adão gerou a Shet gerou a Enosh gerou a Mahalalel, e assim vai até chegar a Noé, a Noah. São 10 gerações. Shet foi aquele filho que nasceu no lugar de Abel, que Caim o matou. E também a Torá dá justamente a linhagem também de Caim. Dá todos os filhos que ele foi tendo, dá mais ou menos umas 7, 8 gerações. E na última geração dos descendentes de Caim, lá fala então de Tubal-Caim. E quando fala de Tubal-Caim, diz assim, ó, teve alguém chamado Lemer, descendente de Caim, tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Adá, o nome da segunda era Silá. E Adá deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão foi Yubal,
que foi pai de todos que tocam lira e harpa. E Tzilá, a outra mulher, também deu à luz a Tubal-Caim, criador de todo artífice de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Ora, a pergunta aqui é a seguinte: em geral, a Torá não vai mencionar algo sem ter um motivo. Todas que são mencionadas, as pessoas têm um objetivo ali no texto. Então, a pergunta é: qual é o objetivo de mencionar a Naamá? Que importância tem para nós sabermos que a irmã de Tubal-Caim era a Naamá? Então, que a gente ganhou esse conhecimento, que a irmã dele era Naamá. Aí vai te dizer, não, isso vai te indicar que a mulher de Noé foi a Naamá. Então, as duas linhagens antes do dilúvio acabaram passando pelo dilúvio, através de Noé e através da mulher de Noé. Então, nós somos descendentes, no final das contas, tanto da linhagem de Caim, lá no começo, como da linhagem de Shet, do filho que nasceu no lugar de Abel. Bom, então, quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 10, aí vem justamente todos os filhos e a geração dos filhos de Noé. Estas são gerações dos filhos de Noé, Shem, Ham e Yefet, e estes nasceram filhos depois do dilúvio. Aí vem os filhos de Yefet, de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech e Tiras. Vamos ler mais um pedaço. E os filhos de Gomer, Ashkenaz, Rifat e Togarmah. E os filhos de Yavan, Elisha, Tarshish, Kitim e Dodanim. Eles repartiram-se pelas ilhas das nações, em suas terras, cada um segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Até aqui. A gente percebe que de Yefet, que como eu falei, é o mais aumentado, mas a relação que foi dada sobre ele é pouca. Em 2 versículos, a Torá falou tudo sobre os Benei Yefet. Mas bora tentar esmiuçar um pouco mais o que fala aqui. Benei Yefet, filho de Yefet. Gomer, Magog. Esse nome já a gente já ouviu em outro lugar. Aí tu volta para Ezequiel 38. Lá em Ezequiel 38, lá é falado de uma guerra chamada de Gog, o Magog. Gog seria o chefe de Magog. Então, esse Magog mencionado aqui é um povo conhecido, pelo menos, se um outro profeta mais adiante está falando desse termo. Bom, aí vem Madai, Yavan, Tubal, Meshech e Tiras. Bora tentar entender alguns deles aqui. Gomer é mencionado até em outras fontes não judaicas, ou seja, fora a Torá, como inscrições dos assírios. Eles falam desse povo também de Gomer. E existe uma passagem lá em Masechet Megillah, página 6. Megillah, página 6. Que fala sobre Esaú, irmão de Jacó. E lá diz que Esaú, entre os príncipes que ele teve, ele teve um, ou tinha um, ou teria um, ou terá um ainda no futuro, se a gente quiser dizer assim, chamado Germâmia Shel Edom. Germâmia Shel Edom. Germâmia, comentário de outros sábios, festeiro de 1000 anos para trás, tá certo? Eu vejo que Germânia, todo mundo sabe, é a Alemanha. Germâmia Shel Edom. E lá na Masechet Megillah diz, se deixarem ele livre, Mahriv Taolam Kulo, ele destruirá o mundo inteiro. Impressionante como que nossos sábios, como que a Torá pode escrever algo como isso, tá certo? Há muitos anos atrás. Bom, então isso é Gomer. Magog, vou pular por enquanto Magog. Madai. Madai são os medos. Tem aqueles povos antigos, medos e os persas. Madai. Yavan. Quem são os filhos de Yavan? Yavan é escrito em hebraico Yud, Vav, Nun. Que você pode ler Yon. Yon, já sei o que é Yon. Yon são os jônios.
Os jônios são os gregos. O Yavan, e hoje em hebraico se chama para a Grécia de Yavan. Tubal, Meshech e Tirás. Tubal, tá certo? É um povo que originalmente morava na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, Tubal. E esses povos que moravam na Turquia, muitos deles se mudaram para onde hoje seria a Península Ibérica, para a Sardenha, aquela ilha perto da Itália. Eles povoaram lá. Inclusive, Ibéria tinha um povo que morava na Turquia, com esse mesmo nome. Então, muitos acham que esse povo é que deu o nome à Península Ibérica. Isso é uma coisa. Então, da mesma maneira, Tubal também caminhou para a Península Ibérica. Isso foi um comentário que eu li do Abravanel, que dizia, olha, lá em Portugal tem a cidade de Setúbal. O que é Setúbal? São Tubal. Impressionante como diz exatamente aqui. Então tem essa relação dos povos que eram filhos de Éfeto e foram permeando todas as ilhas das nações. Aí vem, bora passar alguns. Aí tem Meshech e Tirás. Meshech, segundo alguns, seria o mesmo que a cidade de Moscou, por ter essas consoantes Mem, de Meshech, Shin, que é Mos, com o Samer, ou Sin, e o Kaf, que é o C, Meshech. Aí os filhos de Yavan, Elixá. Elixá é um antigo nome de Chipre, aquela ilha de Chipre. Tarshish é um antigo nome que já foi encontrado, inclusive, uma pedra escrita em fenício, que é uma língua parecida com o hebraico, na ilha de Sardenha, chamando aquele lugar lá de Tarshish. Então, Oniotarshish, aqueles navios de Tarshish que a Torá fala, eram navios que saíam dos portos, de onde hoje é o Líbano, de Sidon, de Tsur, que é Tiro, e iam passando o Mediterrâneo, chegando até a ilha de Sardenha, indo mais adiante. Tarshish. Kitim, ilha de Creta, e Dodanim, a ilha de Rhodes, Dodanim, como está em Paralipômenos. Paralipômenos é o livro chamado em português de Crônicas, em hebraico, Divrei Hayamim. Lá fala em vez de Dodanim, sim, Rodanim. Então a gente está vendo que a Torá, de qualquer maneira, tem um conhecimento sobre a origem dos povos, e isso serve de base até para o estudo de história. Mas a gente não falou de Magog. A gente não falou de Magog. Então, vou me concentrar um pouco aqui em Magog. Um pouco em Magog. Magog. Quem são Magog? Existe na cultura e na religião islâmica, eles chamam para a muralha da China a muralha de Magog. Então, eles consideram, não só eles, alguns judeus também consideram isso, que a Mongólia seria originária de Magog. Então, os mongóis seriam os Benei Magog, os filhos de Magog. Só que não termina aí. Não termina aí. Existe uma... Agora, primeiro, nós já temos o que fala o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, em 37, ele fala sobre os ossos secos. Sobre os ossos secos. E ali é relatado que Deus fala com o profeta e diz: esse povo está dizendo que eu não tenho força para levar o povo cativo daqui para a terra de Israel, que eles vão morrer aqui com esses ossos secos. Profetiza sobre os ossos secos que eles vão ressuscitar agora. E assim acontece a reunião daqueles ossos secos. As pessoas voltam a viver novamente e eles voltam para a terra de Israel. Assim fala o texto. O Talmud, em Maserhet de Sanedrim, se eu não me engano, é 92, pode dar uma procurada lá, vai debater se o que é relatado em Ezequiel é um machal ou metziut, ou seja, é só uma
uma parábola, em outras palavras, é só um exemplo, ou é Metziut, é uma coisa verdadeira. Então, um sábio lá, por Rabi Yehudá Nassi, que até compôs a Mishnah, disse, não, Mashal Hayá, isso era só um exemplo. Que exemplo? Que nós que moramos fora da terra de Israel, nós somos iguais aos ossos secos. A gente não tem vida. Quando é que a gente vive? Quando a gente vai para a terra de Israel, agora eu estou vivo. Por isso é chamado Eretz Rachaim, a terra dos vivos. Onde é a terra dos vivos? Lá na terra de Israel. Então, essa é a opinião do Rabi Utanasi. Outros dizem, não, não, não. Aqueles ossos secos, de fato, eram pessoas mortas, que elas ressuscitaram, que elas reviveram e vieram para a terra de Israel. Ainda continua, ainda dá mais exemplo. Este tefilim que eu estou usando aqui é do meu tetaravô, isso aqui que veio de alguém que tinha ressuscitado lá na Babilônia e que voltou para a terra de Israel. Então, esse é o capítulo 37. Depois a gente pode estudar mais sobre esse assunto ainda, sobre essa ressurreição. Aí chega no capítulo 38. No 38, é contado que o povo já estava morando na terra de Israel, como se fosse tranquilamente. Aí vem Gog, que é o chefe de Magog, de Meshech, Tubal, como é mencionado aqui. E vai e faz uma guerra, digamos assim, a nível mundial. Tenta acabar, principalmente com os judeus, tá certo? E é dessa passagem, do capítulo 38 de Ezequiel, que tem uma passagem que diz assim, que eu posso dizer, a desgraça, tá certo? A catástrofe viria Cachoá Tavô, como uma Shoah viria sobre nós. Shoah, no texto lá, quer dizer uma nuvem negra. E é a mesma palavra usada hoje em dia para o Holocausto que aconteceu aí durante a Segunda Guerra Mundial. É a palavra Shoah. Está utilizada lá no livro de Ezequiel 38. Então, a pergunta é, tá, mas quem é esse povo que vai destruir o povo de Israel? Pode chegar nessas conclusões, ou seja, em opiniões, vamos dizer assim, tá certo? Tem outra passagem no Midrash que diz assim, todo aquele que come a Seudah Shelishit, o que é Seudah Shelishit? Shabat, nós somos obrigados a comer pelo menos 3 refeições. A refeição do Kabbalat Shabbat, que é logo quando o Shabbat inicia, quando acaba o arbítrio, você vai para sua casa, vai fazer o Kiddush, aí tem essa primeira Seudah. Aí tem Seudah Sheniah, que é a Seudah depois da Tefilá Shacharit de manhã. Você faz sua Tefilá Shacharit, quando acabar, vai fazer o Kiddush e vai comer a sua Seudah Sheniah. Depois tem a Seudah Shelishit. Você faz a Mincha, quando acaba a Mincha, faz a Seudah Shelishit, a terceira Seudah. E depois ainda tem a Melavê Malká, que é a Seudah Leviita, a quarta Seudah, como se fosse, já depois da Havdalah. Mas ele não está mais no Shabbat. Então, a pergunta que a Halakha diz, assim, tá, mas alguém chegou na Seudah Sheniah, na segunda Seudah, saiu da sinagoga, chegou em casa meio-dia, ou então 1h da tarde, vai comer uma comida que chama-se Adafina. Ou então, os irmãos ashkenazim chamam chulent. Ou então, como o Talmud chama de hamim, que é um termo muito utilizado em Israel também, hoje em dia, hamim. O que essa comida é? Uma comida que ela é feita de grão de bico, e ela é uma comida tipo uma feijoada, mas em vez do feijão, tem o grão de bico. Um tipo de carne lá dentro, batata, e assim, outras coisas como as pessoas falam, nada fina. Então, quando a pessoa come, tá certo? Em geral, depois ele vai dar uma deitada. Dá uma deitada. E não está com fome. Aí depois está fora, vai fazer minchá. Como é que ele vai comer se eu dar xelixito? Então, a princípio, ele deveria comer nas 3 seudot, comer pão. Para se dizer que é uma seudá, deve ser ingerido pão. Então, como pão na sexta-feira à noite,
como pão no sábado pela manhã, depois da tefilá, e deveria comer pão também na Seudat Shelishit. Com essa colocação desse problema, o sábado tá bom, alguém já comeu muito, ele não aguenta mais comer agora de novo. Vamos deixar que ele faça a Seudat Shelishit com mesonoto, a bolacha. Aí disseram, mas mesmo assim tem pessoas que nem isso poderão comer. Tá bom, então bora fazer com peroto, com frutas. Então, assim, não pode comer pão com bolacha. Não pode comer bolacha, faça com frutas. E assim ele tem o mérito de estar participando da Seudat Shelishit. Aí o Midrash vem e conta que todo aquele que come uma Seudat Shelishit, ele é salvo de 3 coisas. Olha o que ele é salvo. Ele é salvo da Milchemet Gog e Magog, da guerra de Gog e Magog. Ele é salvo de Hevlei Mashiach, das dores de parto, do nascimento da era do Mashiach, e de Din Gehinam, e do julgamento do inferno. Porque tanta coisa boa que eu usufruo, só pelo fato de eu comer a Seudat Shelishit, o que tem de tão importante da Seudat Shelishit, cara? Mas é justamente isso que está falando. Quando você vai comer a Seudat, a primeira, de qualquer maneira, tu está com fome. Então, tu vai comer aquilo ali, não só pela mitzvah, mas porque tu está com fome mesmo, tem que comer. A Seudat, a Shemiah, a mesma coisa, cara, chegar das drogas, tá com fome. Mas a da Shelishit, tu não tá com fome. Estás comendo só para fazer a mitzvah de servir a Deus. Então, pelo fato de você fazer uma mitzvah de servir a Deus, objetivo direto e do serviço a Deus, é isso que me salva dessas, vamos chamar assim, profecias da guerra de Gog e Magog, das dores de parto, do julgamento do inferno, de Gehinam. Tudo isso vem através, não só da Seudat Shelishit, mas o que está dizendo ali, quando cumpre uma mitzvah, pela mitzvah em si, tu é salvo dessas coisas. Então a gente está vendo que o que se quer de uma pessoa, e todas as coisas boas que tu possa usufruir nesse mundo aqui, tudo isso é devido à bênção do Eterno que eu recebo. Da mesma maneira, a gente vai ver, por exemplo, a festa de Sukkot que passou, tá certo? E a gente fez aqueles movimentos com o Lulav, Hadas, Aravá e o Etroga. O porquê disso? Ora, o porquê disso é assim. O texto nos diz que a gente deve habitar Teshivu Besukot, Shivat Yamim. Habitar em Sukkot, em Sukkah, 7 dias. Que Basukot, Roshav Tit Ben Israel. Que em Sukkot, que em Cabanas, eu fiz habitar o povo de Israel. Mas a pergunta é, nós habitamos em Sukkot, em Cabanas, dessa maneira, feita de palha, durante nossos 40 anos no deserto? Basta a gente ler o texto, a gente vai ver, não, a gente habitava em Ohalim, em Ohel. Ohel são tendas, e as tendas não são feitas de palha, então é um pouco diferente. Mas o que representa Sukkot, essa sucá de palha? Sucá de palha ela é específica para quem? Para aquele agricultor que tem o seu campo, que vai fazer a sua colheita. Então, muitas vezes tem que se proteger contra sombra, melhor, contra o sol, fazer sombra para ele, ou contra a chuva. Então, ele faz uma coisa bem temporária, uma coisa de palha. Lá ele se protege. Então, Sukkot está lembrando, principalmente, o chamado Hag HaSif. O outro nome de Hag Sukkot é Hag HaSif, a festa da colheita. Tudo que a gente plantou no início da primavera lá, a gente vai agora, tá certo? A gente vai agora recolher em Sukkot. Então, para aquele agricultor que ganhou seu dinheiro, que fez boas colheitas, para ele não pensar, o meu trabalho está me dando resultado, meu esforço está me dando resultado. E esquece de Deus. Não, você é obrigado agora a ir até Jerusalém, levar lá essas suas espécies como o etroga, o lulavo,
Aravá, o Hadass, e fazer a festa para Deus, pelo mérito e pelo lucro que você teve. Não só para ele, mas ele é um exemplo para todos nós. Então, todo objetivo é indicar a cada um de nós tudo que a gente tem vem de Deus. Isso é uma frase que está na Perashá Razino. Diz assim, Shamanta, Avita, Kassita, Vaitosh, Eloha, Asarro. Shamanta, em hebraico, quer dizer do verbo lehashmin, ou seja, engordar-te. Avita, Kassita, ficar-te cheio. Vaitosh, aí abandonar-te. Eloha, Asarro, o Deus que te criou, o Deus que te fez. Então, quando eu estou satisfeito, tá certo? Tenho uma tendência para esquecer Deus. Por esse motivo, que é dito no Birkat Amazon, a gente lê: Kamur ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha al ha'aretz hatovah asher natan lach. Como está escrito lá em Devarim, Perashá de Ekev, ve'achalta, comerás, ve'savata, ficarás satisfeito, uberachta, e abençoarás ao teu Deus pela boa terra que ele te dá. Então, quando é que eu devo fazer a bênção para o eterno Deus? Quando eu como? Antes ou depois da refeição? Pela Torá, depois da refeição. Aí sim, o berartá. Quando eu comer e ficar satisfeito, aí sim, depois eu faço a bênção. Aí a pergunta é a seguinte, mas por que não antes? Por que não antes? Porque antes é o natural. Quando alguém está com fome, o que ele fica fazendo? Reclamando a Deus, Deus me ajuda, me dá comida, estou com fome. Quando alguém dá para ele, ele agradece. Então, fazer a bênção antes, isso é natural. E depois que ele comeu, o que ele vai fazer? Ele vai embora, vai dormir, vai fazer outra coisa, mas esquece de Deus. Não é nesse momento que tu acabaste de comer, que você está satisfeito, agora você é obrigado a fazer a bênção eterna. O outro aprende de uma regra geral, Calva Homer, maior razão. Se você está fazendo a bênção agora depois da refeição, que tu não quer mais fazer, a maior razão antes, tu vai fazer, lógico. Então, tudo é lembrado pelo seguinte, tudo que a gente tem, de fato, depende do eterno Deus. Então, é o que a gente quer que aconteça para cada um de nós. Que o eterno Deus possa sempre trazer uma bênção de fartura, como se diz em hebraico, Osher ve Osher. Osher com Ain, que é a riqueza, e Osher com Aleph, que vem da palavra Ashrei, de bem-aventurança, até da palavra fortuna, como se diz, os afortunados. Então, tudo isso a gente aprende da época que a Torá foi dada ao povo de Israel, aqueles 400 anos antes da entrega da Torá do nascimento de Isaac, e dos 30 anos que Abraão saiu da sua cidade onde ele nasceu, tornou-se peregrino, e a gente foi peregrino na terra de Israel durante a estadia do nosso patriarca, de Abraão, de Isaac, de Jacó e os 12 filhos, só quando a gente saiu do Egito e chegamos até a borda do Rio Jordão, onde Moshe Rabbeinu morreu no Monte Debor, aí Yehoshua teve o papel da conquista da terra de Israel, a gente deixou de ser aquele peregrino, a gente ser de fato um habitante da terra de Israel. Bem, como são agora 9 horas, eu vou deixar aberto as nossas perguntas, a nossa interação, para a gente realmente interagir e dirimir dúvidas. Fica aberto agora. Bino, shalom lekulam. Quero só agradecer e eu vou até desligar porque eu estou com 1% de bateria, mas foi muito bom. E antes que caia, eu quero pedir relator. Eliar, meu amigo, grande abraço. Grande abraço. Shalom, Rabino. Shalom. Rabino, o senhor mencionou a questão dos povos
E eu acho esse assunto muito interessante. E eu queria saber se existe alguma indicação na Torá de quem são os indianos. Para os indianos da Índia ou nossos índios daqui do Brasil? Não, Assim os indianos da Índia. Indiano da Índia. Olha, o que é falado na Torá a respeito deles é assim. Primeiro, seriam filhos de Efet, como a gente comentou, tá certo? Eles são aumentados, Yaft, Elohim, Leyefet. E que o que é chamado de Benei Kedem são os filhos do Oriente. Então, o Oriente da terra de Israel. Eles foram mais para lá da terra de Israel, tá certo? E na Índia, a gente teve como posso dizer, duas etnias lá. O dos filhos de Efet, que na cultura deles lá chamam de arianos, era um povo branco. Mas também teve dos filhos de Ram, que esses foram até o Oriente. Olha aqui. Deixa eu ler aqui onde diz isso. Vindo do Cananeu. E foi a fronteira do Cananeu desde Sidon, vindo até a Gerar, que era a terra de Israel, Azá, que é a cidade de Gaza da atualidade. Aí vai até Sodoma, Gomorra, Adumai Seboim, até Lasha. E a cidade de Lasha fica, então, mais ao oriente. Esses foram para o oriente. Então, todos esses povos seriam descendentes ou dos filhos de Jafé ou dos filhos de Ram. E, uma outra parte, filho de Shem. Rabino, só duas questões. Uma, quem seria, na realidade, Gog e Magog, ou Gog? Que alguns comentaristas dizem que é a Rússia, outros dizem que é... Até quando essa guerra... Poderá acontecer, né? Poderá acontecer contra o nosso povo, contra Israel. Eles dizem que a Rússia está na frente, a China, aquela coisa toda. Mas eu gostaria de saber mais quem é realmente Gog. Isso que você abordou. Se é realmente a Rússia, se está relacionado diretamente com a Rússia. Amigo Nilson, bora fazer o seguinte. Eu vou mencionar o que nossas fontes falam. Porque, logicamente, as fontes falam uma coisa, a gente pode interpretar o que a fonte diz. Mas bora ver o que a fonte fala claramente, tá certo? Ora, o texto lá em Ezequiel 38 fala Gog era Nessi, Rosh, Mesher Tubal, Magog. Ele era Nessi, chefe, Rosh também quer dizer cabeça, de Mesher, esse povo que a gente viu aqui no capítulo do de Tubal e de Magog. Segundo uma outra tradução, muitos querem pegar a palavra Rosh, nesse Rosh, certo? Em hebraico. Resh, Aleph, Shin. Então, como escreve Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Então, quer dizer que Rosh, você pode ler Rash. Rash seria Rashia. Rash é como se fala em inglês, a Rússia. Então, muitos querem dar essa conotação que a palavra Nessi, Rosh seria referente à Rússia. Mas isso é uma explicação. Eu não vi isso em fontes judaicas, eu vi isso em outras fontes. Nas fontes judaicas, bora ver o que fala sobre Gog. Depois cheguei em Magog. Gog era o chefe. Gog é o chefe. Esse Gog existe? Ou existiu alguém chamado Gog? Bom, a gente pode procurar, pessoal, até na Wikipédia. Olha bem, Wikipédia. Um rei chamado em português de Giges, escrito assim, G-Y-G-E-S. Anotem aí, Giges. Tem Wikipédia, tem tanto em português, tem em inglês. Dê uma olhada lá. Vocês vão ver que esse Giges era um rei da Lídia.
Lídia é um povo da antiguidade que morava onde era a Ásia Menor, a Turquia, hoje em dia, que eu falei no começo de Tubal e Mexe, que é desse lugar lá. E esse rei, Tiges, não se esqueça que o Y em grego não é I, é tipo um U. Então já muda o nome, Guges. E o nome dele lá na Wikipédia, em assírio, dá o nome Gogo. Ele lembra o nome Goga, Gogo em hebraico. Então parece ter sido um personagem verdadeiro, que inspirado nesse personagem verdadeiro, o profeta profetizou a sua profecia. Goga. E o que seria Goga? Seria Goga. Bom, a Septuaginta é a tradução da Torá para o grego pelos 70 sábios, sob o reinado de Ptolomeu, que era um rei grego do Egito, que tinha uma grande biblioteca lá em Alexandria, e faltava a Torá dos judeus lá. Então ele pagou, digamos assim, tá certo? Patrocinou a vida de 70 sábios lá de Jerusalém, isso no ano 300 antes dessa era, mais ou menos. Eles foram para Alexandria, e lá, isso é contado no Talmud e outras fontes, cada um ficou num quarto, e traduziram a Torá do hebraico para o grego. Daí eu tenho Septuaginta. Mas na Septuaginta, porque eu estou mencionando eles, eles dizem lá, tá certo? Eles chamam para aquele rei dos Amalequitas, Agaga, um rei Amalequita. É um nome próprio, é um nome título, igual como Faraó, é um nome título. Abimelech, é um nome título do rei dos filisteus. Então, e assim eles diziam, Agag é um nome título dos amalequitas. E Agag é chamado de Gog. Agag é chamado de Gog. Então, existe uma relação entre o nome Gog e o nome Agag, dos amalequitas. E de Agag, numa pesquisa que se pode fazer também, você pode fazer pela internet, isso aí, procurar, tá certo? O que quer dizer o nome Agag, ou o nome Gog? Quer dizer, tipo, um guerreiro. Era um rei guerreiro, tá certo? O Gog mencionado lá na Wikipédia desse rei da Lídia, do rei da Lídia, tem uma história interessante sobre ele lá. Ele era uma pessoa que não era o rei da Lídia, ele era um general. Aí o rei da Lídia, ele se vangloriava por ter uma... Ele era lindíssimo. E ele não satisfeito com a mulher dele, tá certo? Quando olha, uma mulher linda, ele fez com que o Gog, ou esse Gigas, que era general dele, fique escondido aqui no quarto aqui do palácio. Para tu ver realmente a minha mulher, tá certo? A rainha, na sua beleza original. E aí, a mulher, sem saber, tá certo? Ficou sem roupa. Até que ela percebeu que o Gog estava lá. O que ela fez depois disso? Ela confabulou, né? Com o Gog para que ele matasse o marido dela. E assim ele fez, e ele virou o rei do lugar desse antigo rei. Então, esse é Gog. Gog. Agora, Magog. Magog. O que fala a Torá de Magog? Olha, vocês podem procurar, quem tiver, ou pela internet, ou até em livros mesmo. Vocês sabem que existe a Bíblia, né? Aqui em português. Aí tu tens a Bíblia original no hebraico. Tem uma tradução da Torá para o aramaico, que é o Targum. Targum. E não tem só um Targum. Em geral, são 3 Targum. Targum de Onkelos, Targum de Rabi Yonatan ben Uziel e o Targum Yerushalmi. No Targum de Yonatan ben Uziel, vocês podem ver lá, nessa passagem do capítulo 10, a gente leu aqui em Gênesis, fala de Gomer, Magog, Madai. Quando ele bota esses nomes, quem seriam esses povos?
Por incrível que pareça, quando ele fala de Magog, Magog é Germânia. Como que o tradutor pode falar uma coisa dessa há 2000 anos atrás, que praticamente ainda não era uma coisa importante, os povos germânicos no mundo, cara? E como é que ele pode profetizar isso no futuro? Olha, para a gente entender, certo? Nós que isso aqui é uma interpretação, mas para a gente entender, a Segunda Guerra Mundial, ela tem um ingrediente atípico em relação às guerras. As guerras, como a gente sabe, os povos guerreiam por seus interesses. A Argentina acha que aquelas Maldivas, aquelas Malvinas, me dizendo, pertencem à Argentina. Aí deve se lembrar, tá certo? Que eles invadiram lá na década de 80, as Malvinas, que era chamada de Falkland. Aí a Inglaterra mandou. Os povos brigam. Segundo a Primeira Guerra Mundial. Mas ninguém tem, numa guerra como essa, tá certo? Matar um povo que não tem nada a ver com a guerra. Matar inocente. Não, os povos guerreiam, os seus guerreiros, cada um contra o outro. Ah, mas na Segunda Guerra Mundial teve um ingrediente diferente. Além das guerras que houve entre a Alemanha e outros povos, bora matar os judeus, especificamente. É inacreditável, é loucura. E como todos na Alemanha embarcaram nessa loucura de Hitler. Embarcaram de fato. Embarcaram de fato. Praticamente a Alemanha até perdeu a guerra, podemos dizer assim, por perder muito tempo, digamos assim, em matar os judeus, cara. E mataram milhões de judeus, cara. Milhões de judeus, cara. E como diz a profecia, tá certo? Tudo isso seria o quê? Próximo à redenção do povo de Israel. O Rambam comenta se a guerra de Magog seria antes da redenção de Israel ou logo no começo da redenção de Israel. Porque do profeta Ezequiel, eu entender que é logo no começo, um pouquinho depois do começo da redenção. Outros profetas que falam sobre a questão de uma guerra também nesse nível, eu entender que é antes do começo de uma era messiânica. Então não tem como a gente desassociar dois eventos de suma importância na história da humanidade, em particular na história dos judeus, que foi a Segunda Guerra Mundial, a morte de milhões e milhões de judeus. E por causa dessa morte de milhões de judeus, foi só assim que a ONU, em 48, só por causa desse motivo, votaram a favor da formação de um Estado judaico. Se passasse aquele tempo lá, provavelmente a ONU não ia aprovar a formação de um Estado judaico. Cara. Era até um brasileiro que era o meu secretário, era o Oswaldo Aranha, Maria sabe. Mas a gente está vendo, então, tudo aconteceu de uma maneira para dar justamente a guerra de Gog e Magog e, em seguida, a redenção do povo de Israel. Lógico, entendam bem, isso é uma interpretação. Interpretação do que a gente está lendo. Tem gente que lê isso e não interpreta dessa maneira. Por exemplo, eu falei no começo para vocês a respeito do J-Lat, quem está comentando aqui. A pergunta é, outros veem de outra maneira. Não, cara. Segunda Guerra Mundial, a morte dos judeus, foi mais um caso de morte de judeus, cara. Segundo essa outra opinião. Morreram muitos judeus durante o Império Romano, durante a Idade Média, na Europa, em outros países. Essa foi mais uma. Por que tu está tão preocupado com essa morte da Segunda Guerra Mundial? E o Estado de Israel? O Estado de Israel não é o Estado que a gente está esperando. Nós não queremos um Estado laico. Nós queremos um Estado religioso, judaico. Que lá as coisas sejam coisas certas. Então, para esses que pensam dessa maneira, tá certo? Também pode estar certo, a gente não sabe. Eles alegam que não aconteceu nada de diferente. As coisas ainda irão acontecer. Quais? A guerra de Gog e Magog ainda vai acontecer. As dores de parto do início da redenção ainda vai acontecer. O Estado de Israel nada representa para nós na atualidade.
A gente vai ter um reino de Israel, esse sim que vai de fato prestar. Então, esse é o momento atual que a gente está vivendo. E são as discussões, vamos chamar assim, a nível teológico, tá certo? Do que diz a Torá, tá certo? Do que é agora. Esse momento agora é um momento divino, é Deus que está nos dando esse estado. Eu devo agradecer a Deus pela existência desse estado, ou então não é divino? Essa é uma tentativa do anjo da morte de me tirar do caminho de Deus. São coisas que são faladas. Então a gente não vai responder isso agora, tá certo? Vamos colocar só as informações que são faladas, mas vocês podem procurar. Targum Yonatan Ben Uziel, no capítulo 10 de Gênesis, e pelo que ele fala sobre Marduk. Tá bem? Fica à vontade, fazer mais perguntas, que é importante a gente possa entender o que a gente quer dizer de fato. Rabino, só tenho a agradecer, muito bom o show que foi feito hoje, as suas explicações. Alguma dúvida que eu tinha foi nessa explanação que você falou aí para o rapaz, mas tudo tranquilo por aqui, tá bom? Sem nenhuma dúvida. Tá bom, Martinelli, com certeza, cara. Mas o que tiver de perguntas vamos fazer assim, durante a semana, nas vossas leituras de Perachá que a gente vai tendo agora aqui, certo. Deu uma passagem, não conseguiu entender e tudo mais, já anota. Quando chegar na hora, Rabino, tem umas perguntas aqui, e a gente vai dirimindo, a gente vai falando. Tá bom, tá valendo assim. Vou fazer isso. Hoje eu descobri uma que para mim foi uma coisa que eu não esperava, mas eu não vou falar agora, vai ser na próxima. Tá bom, foi surpresa para mim. Tá na Paraxá, tá? Essa é na Paraxá. Feliz. Valeu, Rabino. Tá bom? Muito obrigado. Nada, né? Tchau, senhor Elício. Um abraço. Tchau, obrigado. Olá, semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. A gente poder servir a Deus com toda a nossa alma, todo o nosso coração, todas as nossas forças. Digamos todos. Amém. 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 Obrigado, Rabino.